Quando o homem é estimulado sexualmente, biologicamente, o que se espera? Se espera que ele tenha uma relação sexual com a mulher, e a mulher com o homem. O que a pornografia tem feito? Você é estimulado sexualmente, mas você não vai ter relação com ninguém. O máximo que você vai conseguir fazer é se masturbar. E aí, quando você se masturba, você já abre uma outra porta para o vício. Porque quando Deus nos criou, né, hoje a neurociência prova isso, o nosso cérebro ele tem uma propriedade que é plástica. Então ele se remodela, de acordo com os teus pensamentos, de acordo com tudo que você vê. Então quando você desprogramou o teu cérebro, que era uma programação original, que você se excitava sexualmente para ter uma relação sexual, e hoje não acontece mais isso, o que vai acontecer? Você fecha aquela programação, ela fica desabilitada, e todo o estímulo que você está recebendo, você vai ser levado à masturbação. E aí as pessoas elas se iludem achando que quando casar, esse mal vai se resolver. Mas não vai se resolver. E com todo respeito, óbvio, quem está nos assistindo, eu me lembro que eu ainda tinha 19 anos de idade e eu procurei um colega pastor. Ele não era aquele pastor mais antigo, mas era um jovem também já pastor. E eu falei exatamente com ele sobre isso. Mas e como é que eu trato essas minhas lutas, né, na sexualidade, com questão do que eu olho, de masturbação? E eu recebi essa mesma resposta. Fica tranquilo, você é novo. Quando você casar, aquela expressão, quando casar, sara, né? Não sara. Quando casar, tudo se resolve. Eu costumo fazer uma metáfora, né? Como o nosso cérebro ele recebe sinais elétricos, isso é cientificamente comprovado, todo neurocientista vai falar sobre isso. Então eu costumo falar assim, a programação original, né, que Deus fez no ser humano, uma metáfora, a gente veio programado com 220 volts, vamos colocar a tensão sexual original a 220 volts. A tensão sexual pornográfica é 110 volts. Se você casa com a tensão original desabilitada, você está só ativado nos 110 volts. Quando você casa, a sua mulher vem configurada nos 220 volts. O que vai acontecer? Você vai se excitar sexualmente. Quando você pega uma lâmpada e coloca numa instalação de... uma lâmpada a 220 volts e liga numa estação de 110, a lâmpada vai acender. Só que vai ser aquela luz xoxa, fraca, que não ilumina. Quando um cara casa nessa situação, o sexo dele vai ser xoxo, fraco e não vai satisfazer. Porque ele está programado para a masturbação. O que vai acontecer? Ele vai fazer sexo com a esposa dele, mas depois ele vai se masturbar. E são essas pessoas que têm procurado a vida pura. Então, porque a gente tem até, talvez, eu vou pôr nas palavras assim, uma visão até preconceituosa, né? Que quem vai procurar um ministério como Vida Pura, Felipe, é alguém que, tipo assim, já quase que uma escória da humanidade. Que são pessoas que talvez eu consiga, na rua, perceber que são pessoas assim, totalmente a par de uma figura normal, de masculinidade, de feminilidade, né? São pessoas assim diferentes, que no meio cristão isso não vai acontecer. E não é assim, né, Felipe? Não é, né? Porque a gente costuma falar, quando uma pessoa usa droga ou bebe, todo mundo vê de longe, né? Mas quem está envolvido em alguma imoralidade sexual, você não sabe. Então, desse número todo de pessoas que nos procuraram, a gente conseguiu fazer um levantamento. 35% dessas pessoas que nos procuraram se declararam líderes, pastores, missionários, ministros de louvor, professores de escola bíblica. 38%, quase 40%, mulheres. Também não é só coisa de homem, é coisa de mulher também. Quase 40% dos homens declararam desejo por homens, que mesmo muitos sendo casados, sentem atração por outros homens também. E todo esse universo está dentro da igreja. A gente está lidando com um público aí praticamente 100% cristão, acima de qualquer suspeita, culto após culto, né, na igreja, e ninguém nem faz ideia do que está acontecendo. Talvez por causa desse preconceito mesmo, talvez pode ser até ser meu, né, mas que eu não percebo que existe em outras pessoas. Quando você fala de um ministério como esse, você está achando que é quase que um ministério evangelístico para descrentes, né? Mas não. A realidade é que quem procura você são aqueles que já se dizem crentes, evangélicos, membros de igreja. Você falou aí, 35% são líderes da igreja, pastores, missionários. Para nossa vergonha.
Infelizmente. Infelizmente. E muito também por causa desse conceito errado de não tratar do assunto. É pecado e acabou. Quando casar vai passar. Não vai. Primeiro porque o problema é pecado. Pornografia e masturbação é pecado. Idolatria do coração. A Bíblia ensina que só o arrependimento genuíno, só o sangue de Cristo pode dar solução para o pecado. O casamento vai dar solução para o pecado? Não vai. O casamento, nessa perspectiva, é longe de ser um arrependimento. Sim. Na verdade, uma tentativa de Camuflar. e dar vazão ao pecado de um jeito que todo mundo fala assim, não, tá certo, assim pode. Isso. E não resolve. A pornografia vai estimular a promiscuidade. 6 meses esse homem, essa mulher viciada em pornografia, após o matrimônio, já não vai querer o cônjuge. Por quê? Passou anos e anos vendo vários corpos diferentes, várias cenas de nudez, e ali agora com o cônjuge é o mesmo corpo, a mesma coisa. Aí começa a fazer a comparação do cônjuge com a atriz, o ator que viu no filme. Dá aquela sensação de insatisfação. Quantos divórcios, se a gente pegar a história aí de como a pornografia cresce no mundo e ver o número de divórcios que acontece dentro das igrejas, o quanto eles crescem na mesma proporção, a gente vai ver que muitos, a causa raiz é a pornografia. A gente tem um grupo hoje, né, que trata só com esposas feridas. Sempre chegando mais esposa, sempre chegando mais esposa. E elas mandam um e-mail com um relato do como é o casamento. Então, assim, só para citar um exemplo aí, a esposa disse, eu sou casada, meu marido é pastor, ele me trai com várias mulheres, com vários homens, e eu sou tratada que nem um animal dentro de casa. Se eu falar, ele vai perder o ministério, vai perder o emprego, o salário, o nosso sustento. Mas essa traição já é um conceito de traição virtual? Não, física. Real. Física. Ela sabe que ele sai para se relacionar com outras mulheres e com outros homens. O que é muito triste, a gente escuta isso com uma dor no coração, mas se fosse minimamente, não tem minimamente para falar aqui, né? Os termos são difíceis de usar, mas quando é virtual, a Bíblia trata como menos adultério do que isso? Adultério é o mesmo, né? As consequências podem ser diferentes, mas porque um cara que já está na prática, né, ele pode levar uma doença para casa, passar para a mulher dele, doença sexualmente transmissível. Quando o cara só vê lá o pornozinho à noite e se masturba, fica só entre ele. É pecado do mesmo jeito, ele tem que se arrepender, mas as consequências são diferentes, são menores, né? Agora, ao mesmo tempo, Cid, não é uma mentira que a gente planta no coração dizer eu só estou fazendo isso? Com certeza. Quando eu estou só, como a gente fala, né, antigamente, um menino para ver alguma coisa de pornografia, ele tinha que pegar escondido, olhar pela greta de uma porta, esperar o pai e a mãe ir dormir para ligar a televisão às escondidas. Hoje é só ter um celular na mão. Só ter um então, celular. Às vezes, assim, eu estou vendo alguma coisa assim que nem é explícito, como a gente falou há pouco, Isso. Mas não seria um engano do coração a gente dizer assim, o que eu estou fazendo é leve, não estou fazendo mal para ninguém. Exato. Nem mesmo para minha esposa, ela não vê nada, tal. Não sabe de nada. Pior que é totalmente enganoso, igual você está dizendo, e as esposas sofrem muito com isso. A mulher se sente rejeitada quando ela descobre que o marido dela consome pornografia. Ela se sente mal. Igual você falou, é mais leve? É mais leve. A gente está usando a visão de homem. Mas se colocar no lugar de uma mulher, você vai ver como que é tão pesado quanto se fosse uma traição física. Então, é terrível. Então, o conselho que a gente costuma dar para todos os casais que ainda não se consolidaram no casamento mesmo, mas são casal de namorado, noivos, tem que tratar primeiro isso, igual o Felipe disse. Pornografia é pecado, e pecado, você precisa de arrependimento. Não é o casamento que vai livrar você desse pecado.